Hoje nós estamos no nosso 7º tema de Gálatas. E nós vamos encerrar o capítulo 3 hoje. A gente já passou pelo capítulo 1, 2 e agora o 3. E na semana passada estudamos do versículo 1 ao 14 do capítulo 3 de Gálatas, lembra? Você pode já abrir a sua Bíblia aí para a gente ir vendo juntos. E a gente viu que Paulo fala da insensatez daqueles irmãos que queriam aderir à lei como uma base da vida cristã. Ele chama os Gálatas de insensatos, ele diz, ó Gálatas, insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Nós também falamos que a vida cristã começa, continua e termina na cruz. Lembra disso? Porque foi na cruz que Cristo quebrou a maldição da lei que havia nela. A lei não tinha poder para salvar, a lei não tinha capacidade de nos justificar. E isso era uma maldição. Todos aqueles que tentavam viver pela lei estavam debaixo de maldição, diz a palavra. Então Cristo quebrou a maldição, se fazendo maldito naquela cruz em nosso lugar. E por conta do que ele fez, a nossa justificação agora é pela fé nessa obra. Não pela fé nas obras que podemos fazer, mas pela fé na obra de Cristo. Hoje, então, nós vamos seguir do versículo 15 ao 29, onde nós veremos Paulo, apesar de continuar a mesma argumentação, agora mudando o foco das suas palavras. Ele vai tratar da natureza da promessa, o propósito da lei e o resultado da fé em Cristo. Então, vamos lá. Paulo vai falar sobre a natureza da promessa, o propósito da lei e o resultado da nossa fé em Cristo. Qual é o resultado da nossa fé em Cristo? Sermos filhos e herdeiros de Deus. É isso que a gente vai ver hoje, amém? Então vamos lá, irmãos. Abra aí em Gálatas 3, no versículo 15 em diante. Essa passagem é decisiva para nós entendermos quem somos diante de Deus. Filhos adotados pelo Pai e herdeiros da sua promessa, ok? Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para o que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro havia de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Até aqui, bastante texto, né? A gente leu aí, acho que deu 14 versículos aproximadamente. Nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo está mostrando claramente a relação que há entre a promessa feita a Abraão, a lei dada a Moisés e a nova realidade em Cristo Jesus.
Ele escreve porque os gálatas estavam confusos. Lembra que havia uma confusão acontecendo no meio daquela igreja? De um lado, eles tinham ouvido de Paulo que a salvação vinha pela promessa de Deus em Cristo, que eles seriam justificados e salvos pela fé no Senhor. Mas do outro lado, eles eram pressionados pelos falsos mestres que tentavam colocar na cabeça deles a ideia de que eles só seriam salvos se eles obedecessem à lei de Moisés, à lei judaica. E para desfazer essa confusão, então Paulo coloca cada coisa no seu devido lugar. E ele mostra de forma clara a ordem correta das coisas. Ele diz, olha, a promessa é a base de tudo. A lei teve um propósito a partir dessa promessa, mas não anulou a promessa. Teve um propósito, mas não anulou. E Cristo é a realização plena de tudo isso, da promessa e da lei. Ok? Podemos entender isso de maneira mais fácil se a gente pensar no seguinte exemplo. E aí você que é pai vai se identificar com o que eu vou te falar. Imagina uma criança que recebe a promessa de um presente do seu pai. O pai diz para a criança assim, olha, no seu aniversário do ano que vem, você vai receber uma bicicleta nova. Você vai ganhar aí uma bicicleta novinha. Aí, essa criança fica ansiosa para receber a promessa. Receber o presente, sim ou não? Sim. Mas até a data de entregar o presente, o pai coloca regras para essa criança. Horário de dormir, lição de casa, disciplina. E ele quer que a criança viva essas regras que o pai estipulou, não com a finalidade de anular a promessa que ele fez, mas de ensinar a criança as lições que ela precisa aprender até que chegue a data de ela receber o presente. E aí, então, assim também é a nossa relação entre a promessa de Deus feita a Abraão, a lei de Moisés e Cristo. A promessa foi a base de tudo. Deus fez uma promessa. Vocês hão de receber um Salvador, o Messias. Até que essa promessa se cumprisse, até que o presente fosse dado, Deus estipulou regras. A lei foi dada. Só que essa lei não tinha o propósito de anular a promessa. Como que agora não precisamos mais do Messias, precisamos só da promessa ou algo nesse sentido. Não. A lei teve um caráter pedagógico para ensinar o povo até que a promessa viesse. Tanto é que Paulo diz que a lei nos conduziu a Cristo. É a mesma situação, irmãos, de quem promete algo para os seus filhos e coloca regras até que esse presente chegue, até que essa promessa se cumpra. E para explicar isso, Paulo, então, nos guia em 3 pontos. O primeiro ponto, que é o primeiro tópico dessa noite, é que a promessa vem antes da lei. E ele vai falar do versículo 15 ao 18 sobre isso. Ele diz assim, olha, irmãos, eu falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada ou confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio só 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então aqui Paulo começa construindo o seu raciocínio em escala. Ele está indo do menos importante para o mais importante. Ele diz, ainda que uma aliança seja humana, quando ela é confirmada, ratificada, ninguém anula ela ou acrescenta coisa alguma. Ou seja, papo de homem. Lembra? Fio do bigode, irmãos. Apertou a mão, tem que cumprir essa palavra. E aqui ele está tratando de 2 alianças em uma única frase. Primeiro, a aliança dos homens e depois também a aliança de Deus. E é sobre essa aliança de Deus e sobre a promessa que ele fez a Abraão que Paulo vem falando desde o início do capítulo 3, que foi a nossa mensagem da semana passada. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, que se mesmo as alianças e promessas humanas são passíveis de cumprimento integral, mesmo as alianças humanas são tidas como obrigatórias e invioláveis, quem mais dirá a aliança feita por Deus? Deus deixaria de cumprir a aliança que ele fez porque a lei chegou de maneira alguma. Se as alianças do homem são tidas como obrigatórias, quanto mais a aliança do nosso Senhor. E é nesse sentido
que Calvino ele vai dizer no seu comentário aos Gálatas o seguinte: olha, se as transações humanas são tão sólidas que nada lhe pode ser acrescentado, quanto mais inviolável deve permanecer a aliança que Deus estabeleceu. Ou seja, dada a natureza divina de quem estabeleceu a aliança, o teor dessa aliança não poderia ser mudado por algum fator que viesse a surgir no meio do caminho. Deus prometeu, ele ia cumprir. Nenhum fator no meio do caminho mudaria isso. E de que fator Paulo está falando aqui? A lei. Paulo está dizendo que a lei não mudou a promessa. Ele diz no versículo 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Então Paulo está dizendo isso, ainda que Deus tenha prometido e depois mandado a lei não foi dada para anular a promessa. Claro até aqui? Claro, né? Beleza. No versículo 16, então, Paulo começa a destrinchar um pouco mais sobre o aspecto dessa promessa. Ele diz assim, olha, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e ao descendente como falando de muitos, mas de um só, ao descendente. E ele explica que esse descendente é Cristo. Ele está falando que essa aliança, ele fez questão de reformar de falar e reforçar que elas não foram feitas para a sucessão sanguínea de Abraão, como aos seus descendentes. Todos aqueles nascidos a partir de Abraão receberiam essa promessa automaticamente. Não, a aliança foi feita com Abraão e ao seu descendente. Então, o que Deus prometeu a Abraão apontava para um descendente final, que era Cristo. Isso que Paulo está nos dizendo aqui. Por isso que ele falou no versículo 7 do capítulo 3, os que têm fé é que são filhos de Abraão, e no 9, os que têm fé é que são abençoados com Abraão. Porque as promessas de Abraão não eram acessadas por vínculo de sangue, elas são acessadas pela fé. Todos os que têm fé no descendente de Abraão, que é Jesus, são passíveis de acessar a promessa que Deus fez para ele. E logo, logo você vai ver que promessa é essa. Deus não estabeleceu que deveríamos ter fé em Abraão para participar das promessas, mas Deus estabeleceu que deveríamos ter fé no seu descendente, sobre quem essa promessa também repousa. Foi feita a Abraão e ao descendente, que é Cristo. E aí agora você me pergunta, tá, pastor, mas que promessas são essas? Aí você fez a pergunta certa. As promessas que Deus fez a Abraão, o que a gente chama de promessas abraâmicas, elas convergem todas em uma só. Cristo. Cristo é a promessa de Abraão. Cristo é a semente prometida a Abraão. Essa semente através do qual seríamos todos justificados dos nossos pecados pela fé e adotados como filhos de Deus e feitos seus herdeiros. Então, a promessa que Deus fez a Abraão era Cristo. Cristo era o descendente de Abraão, sobre quem a promessa está repousando também. E essa promessa em Cristo diz o quê? Que seríamos justificados pela fé, seríamos salvos. Lembra que Deus falou para Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra? Ali o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, Paulo falou no capítulo 3. Então essa promessa é o próprio Cristo, sobre quem repousa a salvação. E ainda desse primeiro ponto, vemos que Paulo ele vai mostrar aos Gálatas que essa promessa veio muito antes da lei de Moisés. No versículo 17 e 18 ele diz, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois da promessa, a ponto de anulá-la. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, a lei não entrou na história como um plano B de Deus para a salvação. Ah, não, eu fiz a promessa, mas ainda não deu certo para eu mandar Jesus, então eu vou mandar a lei ali para que possa substituir o meu plano original, a promessa que eu fiz. Fiquem com a lei, que a lei vai salvar vocês. Não, não, irmãos. A lei veio 430 anos depois para nos direcionar para Cristo, e a gente vai ver no tópico 2 qual foi a finalidade da lei. Mas a lei, ela veio só 430 anos depois, não como plano B, nem como acréscimo que corrigisse ou ajustasse alguma coisa do plano original de Deus. Porque se fosse diferente, Paulo diz que a nossa herança não seria pela promessa, a nossa herança seria pela lei.
seria pelo cumprimento das obras e não pelo que Deus havia prometido. Mas Deus não condicionou a sua herança aos mandamentos ou obras. Deus concedeu a sua herança gratuitamente para Abraão, para que por meio de Cristo nós também tivéssemos acesso a ela. E aqui Paulo usa uma palavra-chave que é fundamental para o evangelho: gratuitamente. A herança que temos em Cristo, irmãos, e por meio de Cristo, que é a nossa justificação pela fé, não foi negociada por dinheiro, não foi conquistada por esforço próprio e nem foi fruto de mérito humano. Mas essa bênção, essa promessa, a nossa herança em Cristo, foi uma concessão gratuita e graciosa de um Deus bondoso. Através de Abraão, Deus prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias estava se referindo aos gentios, eu e você. Através da bênção, da promessa que Deus fez a Abraão, de que abençoaria nele todas as famílias da terra, está remetendo a Cristo, porque foi através de Cristo que eu e você temos acesso a Deus. Nós não éramos o povo escolhido de Deus, nós fomos enxertados na videira, nós fomos adotados por Deus. A promessa de que seriam benditas todas as famílias remete a nós, a mim, a você, a minha e a sua família. Então, se essa herança dependesse do cumprimento da lei, ela seria o quê? Um salário. Se a herança dependesse do cumprimento da lei, ela seria uma retribuição do nosso esforço, um salário. Mas a promessa não funciona como salário, irmãos, a promessa funciona como dádiva. E dádiva é um presente que nos é dado gratuitamente, como bem disse Paulo. É dádiva, é graça, não é mérito, é graça. E é exatamente esse o ponto do texto. A nossa salvação não é um pagamento de Deus, agora eu vou pagar você pelo seu esforço, pelas suas obras, pelo seu bom comportamento, vou pagar você e vou te dando a salvação. Está aqui a tua recompensa, toma. Não, irmãos, não. A herança que temos em Deus da salvação é recebida pela fé em Cristo. É uma dádiva do Senhor. Então, esses versículos vão fechar o argumento de Paulo nesse primeiro ponto, dizendo o quê? Que a promessa vem antes da lei, a promessa é superior à lei e a promessa não anula a lei. E a lei não anula a promessa, né? Uma coisa não anula a outra. Certo? Vamos para o tópico 2 do argumento de Paulo, onde ele vai falar sobre a finalidade da lei. Porque se a lei foi dada ao homem, havia uma finalidade com isso, sim ou não? Sim. Mas qual era a finalidade da lei, afinal de contas? Paulo vai dizer agora no versículo 19 em diante. Ele diz assim: logo, para o que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro havia de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aqui Paulo vai responder uma pergunta lógica, ele vai dizer assim: se a promessa bastava, então por que Deus deu a lei, afinal de contas? Se bastava a sua promessa, qual era a função da lei de Moisés ou da lei judaica? E antes de ele explicar qual era a finalidade, entenda que a lei tem dois lados. A lei tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo da lei revela a natureza e o caráter de Deus e a sua vontade para o homem. Isso é o lado positivo da lei, ok? Porque sabemos a respeito da vontade de Deus, não apenas por revelação de profetas ou por conta de que hoje temos um livro escrito, a Bíblia, mas sabemos a vontade de Deus e de como é o caráter de Deus a partir da sua lei, do que podemos e não podemos fazer. Então a lei é um instrumento normativo para o homem. Já do aspecto negativo, ela vai revelar o quão miseráveis e pecadores nós somos. Aí a gente entra no aspecto negativo da lei. Porque Paulo fala
Paulo fala isso quando ele diz que a causa da lei foi a pecaminosidade do homem. Ele diz que ela foi acrescentada por causa das transgressões. Ou seja, a lei veio para o homem por causa da corrupção do seu próprio coração. Se o homem tivesse um coração bom, se o homem fosse bonzinho como ele achava que era, e não precisasse de alguma coisa regrando os seus passos, direcionando o que ele deveria fazer, não precisaria da lei. Mas nós somos tão pecadores e tão miseráveis nas nossas intenções que Deus mandou a lei para dizer assim: pelo amor de Deus, sigam isso. Eu vou dar uma regra para vocês do que vocês podem e o que vocês não podem fazer, mas tomem prumo na vida, tomem jeito na vida. Até que viesse o Salvador, que é Cristo. Então, nesse sentido, a lei tem duas finalidades. A primeira, tornar conhecidas as nossas violações, os nossos pecados, e desse modo nos compelir a reconhecermos a nossa culpa, do quão pecadores somos. Romanos 3:20 vai dizer que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E o segundo ponto é que ela vai nos conduzir a Cristo. A lei aponta o nosso pecado, pune ele, limita e restringe as nossas atitudes, mas ela não foi dada para nos justificar, porque ela não tem poder para isso. Mas ela foi dada até que viesse o descendente. Versículo 19 fala isso. A lei foi dada até que o descendente viesse. E agora é muito bonito como nesse sentido, Paulo ele vai seguir dizendo que a lei não contrapõe as promessas de Deus. E que ela não é inimiga da aliança, no versículo 21 e 22, mas sim um dispositivo pedagógico e temporário de Deus para o seu povo. Vamos ler o versículo 23 e 24? Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Olha a linguagem que Paulo usa. Ele diz que a lei ela foi como um guardião, ou um tutor que protege e disciplina uma criança até que ela atinja a sua maioridade. Enquanto nós estávamos menores, entre aspas, a lei contava as nossas limitações, nos mostrando que somos incapazes de cumpri-la integralmente. Olha, aqui está o conjunto de regras. Tentem cumprir tudo. É impossível. Então a lei, ela vem mostrar, através dessa figura do guardião e do tutor, que ela estava nos conduzindo a uma maturidade, ela estava nos conduzindo a uma pessoa, a um descendente final que é Cristo. Com isso, ela nos conduziu ao ponto de reconhecermos a nossa necessidade de Jesus. A lei serviu para mostrar o seguinte: vocês não conseguem sozinhos. Vocês não são capazes de cumprir toda a lei e assim se salvar. Vocês precisam de um Salvador. Então a lei formou convicção, mas não nos justificou. Ela serviu para nos levar ao Salvador. E assim que o Salvador chegou, que é Jesus, o papel pedagógico da lei se cumpriu, porque agora a justificação vem pela fé e ela se tornou possível mediante Jesus. E glória a Deus por isso, porque se a gente ainda dependesse do cumprimento de lei ou de ser bonzinho diante de Deus para sermos salvos, estávamos todos eternamente condenados, irmãos, porque nenhum de nós é bom o suficiente. Mas não se enganem em achar que a lei agora deve ser totalmente desprezada por nós. Não, irmãos. A lei ela continua tendo o seu lado positivo, pois a lei guia a nossa ética e revela a natureza de Deus e a sua vontade para o homem, bem como as leis morais. Então, essa questão, a única coisa que nós devemos entender dessa questão é o seguinte: a função da lei não é pagar a nossa culpa, a função da lei não é nos salvar, mas é nos apontar para quem já pagou a culpa por nós, Jesus. Se você entender isso, se isso ficar claro no seu coração, eu já me dou por satisfeito nesse ponto. Você entendeu que o papel da lei não é salvar, mas é te apontar para Cristo? Ok. E a consequência de tudo isso? Libertadora. Tanto que no tópico 3, vamos ver Paulo dizendo o resultado de todas essas coisas. No versículo 25 e 19, ele diz assim: mas agora que veio a fé, ou seja, agora que Jesus está entre nós, agora que a lei cumpriu o seu papel, já não pertencemos subordinados ao guardião, que é a lei, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Paulo está dizendo que ao chegar à fé, ou seja, a partir de Jesus, nós deixamos de estar sob a influência do guardião que é a lei. A lei não precisa mais influenciar ela influencia as nossas condutas, mas ela não está mais subjulgando a gente, não está mais colocando um fardo sobre nós. E o que significa isso? Significa que a lei cumpriu o seu papel até que Cristo chegou. Mas agora que ele veio ao mundo, que Cristo está entre nós, a nossa relação com Deus mudou de patamar. Agora que Jesus veio, a nossa relação com Deus foi transformada. Antes nós éramos como menores de idade. Paulo vem tratar a lei como um tutor que guarda a criança enquanto ela é de menor, mas em Cristo nós alcançamos a nossa maioridade espiritual que muda tudo. E o que efetivamente muda a partir de Cristo? Que nós não estamos mais debaixo do jugo pesado da lei, mas debaixo da poderosa graça de Deus. Graça essa que nos liberta da escravidão de uma vida de regras religiosas, baseada em tentar agradar a Deus por esforço, tentar agradar a Deus por boas obras, e graça que nos conduz a uma vida de liberdade espiritual, que somente os filhos de Deus são capazes de desfrutar. Esse é o papel da graça, irmãos. E como nós fazemos para acessar essa nova realidade? Versículo 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E aqui eu sou obrigado a entrar num ponto polêmico com você, mas que é necessário para te ensinar o certo. Talvez você já saiba, e eu quero crer que sim, mas então você vai ouvir de novo e vai ter certeza que essa é a verdade. Você já ouviu alguém dizer assim: todo mundo é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus, num contexto geral. Na igreja faz mais sentido, mas lá fora, todo mundo é filho de Deus. Parece uma frase bonita assim, né? Para deixar tudo meio colorido, assim, aquele mundo dos ursinhos carinhosos. Pois é, muitas pessoas falam isso acreditando ser verdade, mas não é, irmãos. Isso não é verdade. A Bíblia é muito clara em afirmar que somente é filho de Deus aqueles que creem e receberam Jesus pela fé. Quem não fez isso não é filho de Deus. Isso está no versículo que acabamos de ler, versículo 26 e 27. Mas também está em outro texto, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aquela historinha bonitinha de que, todo mundo é filho de Deus e glória, glória, aleluia, é mentira, irmãos. Isso não é verdade. A Bíblia fala, inclusive, que tem gente que é filho do diabo e tem gente que é filho da ira. Você sabia? Está lá em Efésios 2 e João 8. Você vai ler em casa depois, agora não, depois você lê. Mas somente é filho de Deus, só existe um jeito de ser filho de Deus, irmãos. Crer em Jesus como sendo o Cordeiro perfeito e santo que foi prometido ao mundo e que efetivamente veio. 2, se arrepender dos seus pecados e da sua vida longe de Deus. E com isso, 3, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem não cumprir isso, irmãos, não crer em Jesus como sendo o verdadeiro Filho de Deus, não se arrepender dos seus pecados e não recebê-lo como seu Senhor e Salvador, não pode ser chamado de filho de Deus. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas de filho de Deus não. Pois a salvação é uma herança espiritual exclusiva dos filhos. Por isso que quem não é filho, quem não confessar ao Senhor Jesus como seu Salvador, infelizmente não herda a salvação, não tem direito à salvação. E é duro ouvir isso, né? Porque a gente pode estar falando de pessoas da nossa própria família. Eu não sei como era a vida do meu tio, que eu compartilhei com você, antes dele falecer. Eu não sei se espiritualmente ele tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Não sei. Não sei se outros membros da minha família já fizeram isso também. A gente tem uma ideia, mas a gente não sabe com certeza. Então, a boa notícia é o quê? É que a todos quantos forem feitos filhos de Deus, esses que confessarem o Senhor como seu Salvador, esses passam a desfrutar de uma nova realidade. E a nova realidade está no versículo 28. Assim sendo, ou seja,
aqueles que pela fé receberam a Jesus, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. A nova realidade em Cristo é que todos somos iguais, irmãos. Não há ninguém melhor e não há ninguém mais importante que o outro em Cristo Jesus. Eu não sou melhor que você porque eu sou pastor, eu não sou mais importante que você porque eu lidero a igreja, você que tem mais tempo de caminhada na fé não é mais importante do que quem está começando agora, você não é melhor do que os irmãos que estão iniciando a sua jornada agora, não. E, inclusive, nós que somos da fé reformada não somos melhores que os nossos irmãos pentecostais. E isso é algo muito feio que existe no meio reformado, irmãos. Pessoas que, não, porque eu sou reformado, eu sou melhor que os outros. Não, isso não existe, irmãos. Tira esse orgulho do coração. Nós podemos ser mais inteligentes, estou brincando, mas não significa que a gente não é melhor do que eles. É só uma brincadeira. Mas é sério, irmãos, nós precisamos cuidar para não impor entre nós distinções que a cruz de Cristo já eliminou. Nós temos que cuidar para não fazer distinções aonde Jesus já não faz mais. Porque a cruz quebrou as nossas diferenças de raça, de classe, de gênero e nos uniu, todos em um só corpo, que é Cristo Jesus. E não só isso, ela ainda fez mais por nós, a cruz ainda fez mais. Versículo 29. E, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Ou seja, Cristo não apenas nos nivelou como iguais, irmãos, mas Cristo também nos deu uma nova identidade diante de Deus, a identidade de filhos. Então nós não apenas fomos nivelados, mas nós fomos elevados a uma nova posição espiritual. E essa posição é que nós somos herdeiros da promessa eterna, porque somos filhos. Os filhos têm direito à herança do seu pai, têm direito a herdar aquilo que o seu pai deixou. E o que Deus deixou para nós? Significa que uma vez que estamos em Cristo, a herança da vida eterna, da comunhão com Deus e todas as bênçãos espirituais já nos pertencem, porque nós pertencemos a Ele. Em Cristo, tudo isso já é nosso, irmãos, porque nós pertencemos a Ele. Você pode glorificar o Senhor por isso? Amém. Glória a Deus. Quero chamar a banda aqui em cima comigo? Não sei se o Arthur vai subir, Léo. Ok. Concluindo, no sermão de hoje nós vimos que Paulo esclareceu a relação que há entre a promessa de Abraão, a lei de Moisés e a nova realidade em Cristo Jesus. E ele fez isso colocando cada coisa no seu devido lugar e organizando a ordem correta das coisas. Ele diz que a promessa é a base, a lei teve um propósito a partir da promessa e Cristo é a realização plena de tudo isso. Dessa forma, nós dividimos o pensamento de Paulo em 3 blocos, onde nós aprendemos o seguinte. Primeiro, que a promessa vem antes da lei, do versículo 15 ao 18, e por isso a nossa justificação não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade do próprio Deus. Segundo, nós aprendemos a finalidade da lei e vimos que o propósito fundamental da lei foi nos conduzir a Cristo. Ela mostrou o pecado e a nossa insuficiência diante dele e nos apontou o Salvador que podia nos justificar, Jesus. E terceiro, nós aprendemos que em Cristo nós somos filhos e herdeiros. Cristo é o cumprimento da promessa e Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é o cumprimento final de tudo isso. Nele nós somos filhos e herdeiros, mediante a fé na sua obra, mediante a fé naquilo que ele fez. Fomos adotados pelo Pai, revestidos pelo Filho e unidos pelo Espírito Santo, de modo que não há mais distinções que nos separem. Não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, porque em Cristo somos um. Em Cristo somos um, irmãos. Amém? E por causa disso tudo, nós temos direito à grande herança espiritual de Deus, que é a vida eterna e a comunhão com Ele. Que as verdades dessa palavra permaneçam no nosso coração, não apenas hoje, mas ao longo dos dias, fazendo sentido e transformando o nosso entendimento e nos conduzindo a uma fé mais madura e mais coerente. Vamos orar?